Então, pessoal, voltando aí, né? Agora nós vamos lá fazer aquela nossa revisão. Por quê? Para irmos para as nossas atividades, beleza? Então, só relembrando aí que eu estava tentando, desculpa, eu estava tentando lembrar o nome que às vezes foge da cabeça. A instrumento medido é o paquímetro, tá? Existe paquímetro eletrônico, que dá uma precisão ainda maior, que você não vai precisar utilizar a visão. Eu, por exemplo, de perto até enxergo legal, mas tem pessoa que não enxerga muito bem. Pode ser que não fique tão preciso quando a medida for muito pequena. Mas o legal é que você colocou a medida nele, por exemplo, esse aqui está meio duro. Você vem aqui, colocou a medida do dedo, né? Você colocou o dedo aqui, você quer fazer algo aproximado, você vai poder comparar. Então, aqui é até um instrumento bom para fazer comparação. Mede aqui, você às vezes não precisa nem olhar perfeitamente a medida, você vai lá e coloca no outro. Então, não tem erro de fazer essa medição. Beleza? Vamos continuar lá. Lembrando que tem muitos outros instrumentos de precisão, tá? Vou mostrar alguns aqui no decorrer das aulas do primeiro, segundo, terceiro ano. Algarismo significativo, nós vimos que em qualquer número, o algarismo duvidoso será o último, né? Falamos isso aí várias vezes. Sempre é o último algarismo. Sempre. O último algarismo é o último algarismo significativo do número que você estiver usando. Contando da esquerda para a direita. Bom, com certeza, não esqueça, o algarismo duvidoso, ele é significativo, tá? Ele é só duvidoso, mas ele vai ser utilizado sim. Exemplo, 0 à esquerda não são significativos, então, sumir. Agora, este zerinho aqui na frente, ele é. Então, eu tenho 3 algarismos significativos. Zeros à direita não vão confundir com 0 à esquerda. Ele tem significado sim. Então, algarismos significativos, eles são contados como algarismos significativos zeros que estão à direita. Zeros à esquerda não contam. Beleza? Então, lembrando, duvidoso é o último algarismo significativo e o zero não é significativo quando está à esquerda, mas é significativo quando está à direita. Bom, operação com algarismo significativo. Como é que você vai fazer? Arredondando, né? X, ele é maior que 5 ou igual, eu aumento para arredondar. Se é menor, permanece o valor que eu tenho. Certo? Ah, professor, como assim? Deixa eu ver se... Ah, ficou legal. Olha só, 6,83. Esse aqui eu vou arredondar. E eu vou arredondar 4,64. Esse valor, ele é menor que... vamos colocar um outro aqui. Acabei colocando os dois parecidos. Some. Aqui. Então, ali foi 3, vamos colocar aqui 7. Pronto. Ali é menor que 5, certo? Então, ele vai o quê? Permanecer o 8. Ele é menor, porque está mais perto de 80 do que de 90. Quando eu fizer aqui, ó, maior, esse valor é maior que 5. Logo, eu vou ter o quê? Que aumentar... eu vou ter que aumentar o meu anterior. Quem é? O 6. Então, ele vai ficar 4,7. É dessa forma aí que eu vou proceder, tá? Então, só para mostrar o exemplo aí, para não ficar só na teoria. Então, vamos lá. Também eu tenho o seguinte, soma e subtração, multiplicação e divisão. Como que eu vou fazer isso? O resultado final deve ter a mesma quantidade de algarismos significativos ao do fator que possuir a menor quantidade de algarismos significativos. O que isso significa? Vou voltar aqui rapidinho para poder escrever. Bom, se você tem aí, ó, 6,86, aí você tem também 4,865, eita, que agora nem eu entendi que número é esse, era um 5. 5, 7.
que você vai fazer? Se você tiver um outro, por exemplo, sei lá, 3,1. Olha aqui quem tem a menor quantidade de algarismo significativo. Então, você vai ter que colocar ele com apenas 2, certo? Então, sempre prestando atenção nessa parte aí. Então, fica certinho. Sempre com o menor número de algarismo significativo. Então, pessoal, já voltamos com as correções. Até lá. Beleza, fizeram as atividades, agora nós vamos fazer o quê? Fazer as correções, né? É um conteúdo que, se você prestar atenção, a regrinha deles são bem fáceis, né? Vamos lá? Então, começando aí, a primeira questão fala o seguinte: estabeleça qual é o número de algarismos significativos para cada um dos seguintes valores numéricos e siga o exemplo, né? Vamos lá. Primeiro, eu tenho 7,41. O que eu tenho como exemplo? 3. Por quê? Eu tenho 7, o 4 e o 1. Só tem uma vírgula ali, perfeito. Agora, se eu tenho 7,004, esses dois zeros do meio, o que eu vou fazer? Lembra, apenas zero à esquerda não são significativos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 algarismos significativos. 7,0400. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, eu posso eliminar os dois zeros. Não. Zeros à direita são significativos. Então, eles irão contar. Então, eu terei todos eles sendo significativos. Ah, esse de baixo eu já sei. Ali, ó, com certeza é 5. Não, gente, aqui não é 5. Qual é a regra? Zeros à esquerda, eles não são significativos. Eu tenho apenas um número. Beleza? E o de baixo, a mesma regra. Elimina os zeros à esquerda e coloca direto aí, ó. 3, 7, 4 e 1. Então, lembrando da regra, né? Zeros à direita, significativo. Entre os números nem precisa falar nada, tá? Entre eles são significativos. À direita são e à esquerda não são significativos. Beleza? Tranquilo? Olhando direitinho cada um aí. Então, pessoal, dá uma olhada. Sempre que for fazer uma questão, não fiquem afoitos. Tem que lembrar a regra. Só. Ah, professor, eu preciso decorar tudo isso. Não, faz o seguinte. Em vez de fazer tudo isso, só tem uma regra para você. Não são significativos zero à esquerda. Pronto. Acabou. Ah, não. Só não é significativo zero à esquerda. O resto tudo é. Acabou. Só essa regra para você. Beleza? Vamos continuar lá. Então, lembrando que só a esquerda não é significativo. O restante é. Questão 2. Faça o arredondamento dos seguintes números para que contenham 3 e 2 algarismos significativos. Então, ó, faça o arredondamento. Lembrar da regra de arredondamento. O que acontece? 5 ou maior, vai 1 para cima, o número que eu quero arredondar. Dos seguintes números para que contenham 3 e 2 algarismos significativos. O que você vai fazer? Primeiro, para ter 3 algarismos significativos, certo? Como é que nós vamos proceder? Vamos lá. Primeiro, para ter 3, né? Se for 3, eu vou ter que escrever com 3. Então, vamos lá. O 4, arredondo 9, fica 9. Porque já é 9. Certo? Ficou 9. Só que o 9 arredonda o anterior para quanto? Para cima. Então, ele fica 10. Se ele for o 10, ele arredonda o outro para cima. Certo? Então, 9 fica 10. Só que o que eu penso? Se eu tenho último número, vamos fazer mais rápido. O último número é 9, eu arredondo ali o 1 para cima. Vai ficar o quê? 2. Então, lembrando que o 9, esse 9 arredonda esse 9 para 10 e aqui acrescenta 1. Então, eu fico com 2,0. Por isso que eu tenho 0 ali, tá?
porque o 9 foi para cima. Então, fiquei com 22. Só que ele só quer isso? Não, ele quer com 2. Se eu quero arredondar, esse meu valor aqui é 0, é menor que 5. Logo, eu fico com 22. Certo? Eu não precisaria ver tudo, eu só tenho que entender o seguinte. Olhar para esse número aqui, ó. Ele é 9, vai arredondar o 21 para 22 e vai ficar 22,0. Lembrando que os outros vão arredondando também. Agora, eu preciso pegar 3,00838 e arredondar para 3. Só que é o seguinte, né? Para arredondar para 3, olha o que eu vou ter que fazer. Usar esses 3 aqui. Como que eu faço? Olha para esse último, 8. Ele não é o 8? Então, ele vai arredondar o da frente para cima. O 0 vai se tornar 1. Então, vou ter 3,01. Pronto, arredondei. E agora, para ter 2. Para ter 2, esse é menor, então 3,0. Certo? O 1 é menor que 5, então o 0 permanece 0. Não vai mudar. Só que aí, anteriormente era 8, né? Aí o 0 foi para 1. E aqui não. Aqui é 1, vai permanecer o 0. Bem rápido, bem light aí para fazer essa. E aqui embaixo, o que eu vou fazer? Eu tenho que arredondar para 3 algarismos significativos. Então, vamos lá. Esses 3 aqui não me significam nada. Então, eles vão permanecer do jeito que está. Para quem que eu tenho que olhar? Para esse valor aqui, ó. Lembra lá? Igual a 5, sobe. Então, eu repito 0,00 que não são significativos. Vou pegar o 4, aumentar um valor, por quê? Porque aqui eu tenho o 5. Então, igual ou maior que 5, aumenta um valor no número anterior, que é o 4. Foi para 305. E para apenas 2, como ele é 5, né? Lembra? Ele é 5. Esse aqui, quase acertei, mas está fazendo a curvinha, é o 0, tá? O 0 foi para 1. Então, perfeito aí, ó. Chegamos no resultado, arredondamos eles. Lembra que o de baixo pode fazer você se enganar, tá? O 000 não é significativo, não é significativo. Ele está pedindo para ter algarismo, 3 e 2 significativos. Bom, PUC, Rio, né? 2009. Considerando os algarismos significativos dos números 28,7, 1,03. Podemos afirmar que a soma desses números é dada por a soma deles. Olha só, é 29,7. Será que a soma desse valor vai ser 29,7? Aí você vai ter aqui, ó, 29,73, 29, 29,74 ou 29. Então, 103 fica 1, né? Lembra lá que você pode arredondar para ter uma casa decimal. Você pode arredondar ou pode fazer a soma vírgula embaixo de vírgula e no final arredondar para uma casa decimal apenas, que é ali, ó, tá vendo? 28,7, só tem uma casa decimal. Podemos afirmar que a soma desses números é dada por... Primeiro vamos arredondar os valores dos algarismos significativos, né? A fim de deixá-los com as casas decimais. 1 está feito. Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho aqui, ó, uma casa decimal, aqui eu tenho que ter uma. Beleza? Ficou uma aqui. Então, vai ficar 28,7 mais 1. Então, vai baixar aqui o 7, porque 0 mais 7 é 7. Ou 7 mais 0, tanto faz. 8 mais 1, 9 e 2 baixa. Então, 29,7 e chego no meu resultado final. Então, lembrando aí, né, quando eu tenho que fazer a soma, o último número ali, ó, após a vírgula, eu só tenho um número com com o menor número de casas decimais. Então, eu vou ter que ter todos os meus valores com apenas uma.
Posso fazer a conta e depois fazer isso, professor? Pode, você pode somar e depois arredondar para apenas uma casa decimal. Aí você chega no seu resultado final. Isso aí não tem problema. Bom, então pessoal, olha só, toda vez que fizer essa soma aí, só é olhar. Ah, professor, às vezes eu uso calculadora, eu consigo fazer o resultado. Beleza, vai ter seu resultado, tá com 3 casas decimais, só que um número tem apenas um número decimal, um número depois da vírgula, então o resultado final tem que ter 1. Se o menor são 2 casas, vai ter que ter 2, certo? Então, obedecendo isso, não tem problema. Ah, mas eu posso arredondar e fazer à mão, o que eu gosto de fazer. Perfeito, vai ficar melhor ainda, aí você já chega no resultado direto. Beleza? Vamos continuar lá. Então, resultado aí, final. Uma questãozinha de Enem para treinar, né? Enem adaptada. Suponha que se deseje medir o tamanho do besouro. Olha lá, o tamanho desse besouro aí, está na reguinha lá. Qual das alternativas abaixo melhor caracteriza a medida do tamanho do besouro? Então, olha só. Se você for olhar aqui, ó, 0 até 1. Então, vamos dizer 1 centímetro. Aí você vai contar, né? Aqui, ó, deixa eu ver... Não, vamos deixar aqui, tem os valores. Beleza, eu quero medir. Vamos aqui, porque aqui tem um desenho também. Então, aqui 1, né? Perfeito. Olha aqui, ó. 1 milímetro, 2... Opa, sai daí. 3, sai daí. Pronto. Agora não quero deixar eu fazer a questão, não. Pronto, então vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Até o 5, perfeito. Eu tenho 1,5, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Só que quando chega aqui, olha o que acontece. Eu não sei exatamente onde se encontra. Eu tenho uma noção de onde se encontra. Eu sei que 1 centímetro, certeza. 5, certeza. Só que ficou entre o 5 e o 6, gente. Então ele pergunta... Entre 0 e 1? Não, porque entre 0 e 1 ele seria menor que 1 centímetro ou igual a 1. Entre 1 e 2? Não, a medida dele não é entre 1 e 2, é entre 0 e 2. Poderia ser, não é 1 e 2. Entre 1,5 e 1,6 centímetros, vamos ver, esse aqui está o mais próximo, né? Entre 1,54 e 1,56, essa medida, entre 1,546 e 1,547, será que é isso? Vamos ver a explicação aqui. Puxando, vamos lá. Percebemos, olhando a figura, que o traço que indica o tamanho do besouro está entre o quinto e o sexto traço da régua. Entre 1 e 2, né? Entre 1 e 2. Temos certeza do traço 5, perfeito. Então, a medida está com certeza entre 1,5 centímetros e 1,6. Aí, professor, mas isso aqui não seria mais exato? Não, gente, aqui é o seguinte. Eu não sei se entre esse valor aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó, eu posso dizer que é 1,5, eu posso dizer 1,6, aqui, ó, 5 e 6. Só que eu não tenho certeza se está entre 1,54 e 1,56. Eu não consigo dizer isso. A única coisa que eu consigo dizer é que entre 1,5 e 1,6, perfeitamente, que eu consigo visualizar. O que isso significa? Pessoal, olha aqui, ó. Significa que aquela minha medida está aqui, 1,5 e 1,6. Aqui no meio, vamos supor que chegou lá a medida, está aqui. Só que eu não posso dizer que uma medida mais precisa ainda, 1,54 e 1,56, não dá. O máximo que eu consigo chegar e que o meu olho me permite dizer é que é 1,5 e 1,6. Aí eu teria que pegar outro instrumento de maior precisão para falar aqueles outros resultados, beleza? Então, pessoal, vocês vão observar o pré-requisito para a aula 6.1 e a aula 7.1 quando nós entrarmos mesmo no nosso conteúdo, né, de física. Então, assistir ao vídeo Como Entender o Movimento Uniforme, quer que desenhe, descomplica, 4 minutos e 26 segundos para a próxima aula, né, por canal
Descomplica, publicado em 7 de 2017 aí, e vocês vão acessar. Então, pessoal, dá uma olhadinha lá, aí na próxima aula vai auxiliar vocês para iniciarmos nosso conteúdo de movimento. Beleza? Então, até a próxima!